muitos anos. Muitos. Então, é um prazer imenso, né? Estar aqui nessa última, né? A nossa último evento das atividades do programa de literatura e crítica literária desse mês de fevereiro, né, que a gente fez muitas atividades, especialmente porque nós sabemos que vocês só começavam as aulas, né, em março, e era um jeito de ter vocês, né, conhecendo mais do programa. Então, prazer imenso estar aqui. Agradeço todo mundo, agradeço a Débora que está nos ajudando, e muito a Beatriz, claro, por estar aqui com a gente. E então eu vou começar apresentando a Beatriz para vocês. Uma rápida não, nós estamos cortando porque é uma longa biografia da Beatriz. Então, Beatriz Ramos Amaral é escritora, poeta, ensaísta e musicista. É doutoranda em comunicação e semiótica, né, da PUC. É minha orientanda lá. Talvez dê tempo da gente falar rapidamente, né, sobre esse doutorado. É mestre em literatura e crítica literária deste programa. Então, acho que é muito importante a gente destacar também a atividade dos egressos, né? A Beatriz é uma egressa do mestrado e está aqui, né, falando com a gente nessa condição também. Ela é graduada em Direito na USP e Música na Santa Marcelina, com especialização em violão erudito. Então, nessa simples biografia aqui, nós já vemos essa interdisciplinaridade, né, e essa múltipla ação em múltiplas linguagens, né? Ela publicou 15 livros em diferentes gêneros literários: romance, contos, poesia, crítica literária, jurídico, ensaio. Eu vou falar alguns nomes dos livros, mas a gente, ao longo da conversa, vão voltar alguns deles. Encadeamentos, Planagem, Primeira Lua, Peixe-Papiro, Os Fios do Anagrama, O Avesso do Arquipélago, Luas de Júpiter, e A Transmutação Metalinguística na Poética, do Edgar Braga, que foi a publicação dela do mestrado. Então, acho que também é uma coisa importante para a gente, né, aqui lembrando vocês, né, aqui como também alunos, muitos de vocês, alunos de mestrado e doutorado, também vendo esses trabalhos sendo publicados. E o livro integra a coleção dos estudos literários da Ateliê Editorial, com prefácio do Augusto de Campos, da Olga de Sá, que foi a orientadora da Beatriz, e da Maria José Paulo, professora de vocês, a Zezé. Alguns prêmios, como um prêmio internacional italiano de poesia, Francesco De Michele, em 2010, um prêmio de literatura da ZL Books de 2018 e 2019, foi finalista do prêmio Jabuti em 94 e da Ampol em 2008. Colaboradora de revistas de cultura, coordenou ciclos literários na Secretaria Municipal de Cultura. E daí, sobre o livro Encadeamentos, nós vamos falar bastante aqui. Foi defendida uma tese em 93, na PUC também, no programa de língua portuguesa, uma dissertação de mestrado da Ana Luísa Camargo Arruda Bauer sobre o processo de criação da Beatriz. Então, a dissertação chama Dos Rascunhos à Obra Editada, o Itinerário Poético. Então, a gente já coloca a Beatriz dentro, né, assim, totalmente imersa nos estudos sobre processo de criação, sendo que em 93 já teve essa tese defendida sobre o processo dela. Então, prazer imenso ter você aqui, Beatriz, né? É um contato de anos que a gente tem, de diálogos, de troca, nunca de aluno, mas são conversas sempre muito, muito interessantes.
E a gente pensou muito, a gente achou que talvez, Débora, fosse bom a gente apresentar agora o vídeo e logo depois passar para uma fala inicial dela, porque eu acho que esse vídeo nos põe em contato com a obra dela. Eu acho tão importante para vocês também entrarem nessa poética. Peixes. Peraí, só confirmando o áudio aqui do... É esse mesmo, tá certo. Peixes. Peixes são de lado, são de dentro, são de toda a água, perfilados, corrente luminosa, são de frente, perfis de nado a nado, resistentes. Peixes são de espada, são de guerra, são suas guelras tenazes em trincheiras, suas fileiras de cardumes em combate, suas escamas contra escamas. Exército de cores migratórias, peixes são da noite vigilantes, e são pinturas, são das telas, são os olhos da rota, e são as águas. Parou no meio? Não, ele terminou. Foi, né? Isso então, um não estava com medo de ter... Não, então... Não, Agora, eu gostaria, né, de que você falar um pouco, né, dessa fala inicial sobre essa apresentação meio geral que você quer fazer, para depois a gente começar essa conversa mais sobre alguns momentos do seu, né, da sua vida, que se mistura nessa vida acadêmica e também, né, de poeta, escritora. Então, Beatriz, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, Cecília. Boa noite a todos, em especial a Débora, que está nos auxiliando, né? Muito obrigada pelo vídeo, Wagner e todos os amigos, Cecília, Lúcia. Eu, na verdade, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, por ser uma atividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária, porque é um programa pelo qual eu tenho um grande carinho, claro, que foi onde fiz o meu mestrado, há 20 anos atrás, né, em 2002. Eu pertenço à segunda turma, né? Foi aberto, começou no primeiro semestre, eu entrei em agosto, a segunda turma, fomos fundadores, né? Primeiro. E por estar, então, ao lado da Cecília Almeida Salles, que é um grande nome da nossa teoria, da nossa crítica, né? De literatura e crítica de teoria de processo. E fico também especialmente feliz por falar de processo de criação, porque acho que ele é um dos temas, ou talvez o tema mais importante da minha vida. Talvez seja o assunto, a atividade que mais me acompanha. Eu comecei realmente a escrever aos 6 anos de idade, e querendo realmente escrever a sério. Não sabia se isso ia ocorrer, mas era o que eu queria, não é? Eu sou filha única, fui filha única de mãe viúva, quer dizer, o meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade. Eles também perderam uma filha antes de eu nascer, então perderam. Minha avó também faleceu quando eu tinha 10 meses. A família era um núcleo muito pequeno, né? Eu e minha mãe. E minha mãe se preocupou muito com a minha
educação, assim, essa questão artística, queria que eu estudasse música, estudasse balé. Eu estudei música, estudei balé 3 anos, mas para a literatura realmente ninguém me encaminhou de modo especial. Eu tinha livros, né, em casa, tinha os meus livros, e eu fui assim de um modo bastante avassalador, que nem eu compreendi bem, né? Com 3, 4 anos eu já gostava de fabular, que acho que todas as crianças gostam, ou pelo menos quase todas, né? As que têm um pouquinho mais de imaginação. Inventava as historinhas, as histórias dos livros eu alterava e tal. Pegava alguns personagens que eram bichos, né? De pelúcia, bonecos, e gostava de representar. Então, até havia quem dissesse, ela vai ser autora de teatro, vai escrever novelas, é isso que diziam, né? E eu realmente levava aquilo muito a sério, não era uma brincadeira, porque eu gostava. E só fui para a escola com 6 anos. Na minha época, eu nasci em 1960, na minha época ia-se para a escola com 6 anos ou com 7, às vezes com 5, raramente com 4, para o maternal. Eu, é lógico, né, que não fui, super protegida, né, 4, filha única, então fui aos 6 anos. Mas aos 5 anos eu aprendi a ler sozinha em casa, espontaneamente, porque, é claro, né, com 5 anos os neurônios já estavam aptos a fazer as sinapses necessárias, e muitas crianças, acontece isso com muitas crianças. Eu aprendi a ler mais ou menos sentada assim no colo do meu avô materno, que lia muito os jornais, gostava, ou o Estado de São Paulo, né? E eu fui ouvindo, né, as letras, vendo a forma das letras, e um dia li para ele as manchetes todas, né? Ele disse, minha filha, você está lendo? Aí fui para a escola, com 6 anos, para fazer o pré-primário, e a professora me promoveu no primeiro dia para o primeiro ano, porque ela ditou algumas palavras na lousa, e eu sabia escrever todas, em letras de forma, claro. E ela disse, olha, Beatriz, você tem que ir para o primeiro ano, porque tudo isso que você já sabe é o que nós vamos aprender o ano inteiro aqui. Então, você já vai direto, você vai aprender as letras cursivas, manuscritas, né? Eu só estou contando isso porque, depois de 2, 3 semanas de aula, aprendendo a escrever, né, a caligrafar, usávamos um caderno de caligrafia, não sei se alguém aqui conhece, tinha uma faixa, uma linha verde, e as outras brancas, né? Porque as hastes, né, tinham que ser, acho que não existe mais, né, desse tipo. E eu pedi à minha mãe que comprasse um outro igual para mim. Falei, mãe, eu quero um outro caderno, você compra um outro caderno para mim desse aqui, de caligrafia. Ela se assustou, ela falou, mas como? Esse é novo? Eu comprei não tem nem um mês. O que você fez com o caderno? Sujou, rasgou. Eu falei, não, mas não é, tá aqui o caderno, novinho, eu quero um para mim, que seja meu. Ela disse, mas esse não é seu? Eu falei, não, mas esse é do colégio, eu quero seria o caderno da liberdade, né? O caderno para eu escrever só o que eu quero escrever as minhas histórias. Ela deve ter achado esquisito, mas comprou no mesmo dia, e eu comecei a escrever imediatamente, né? E não parei mais. Dos 6 anos até os 14 anos, escrevi muitas histórias, muitas, de escrever e representar, e rasgar, escrever, e guardar, enfim. E o primeiro poema eu só fiz aos 12 anos. Agora, veja, na família havia... ninguém achava que o fato de eu escrever fosse algo negativo, achavam bom. Mas o que a minha mãe realmente queria é que eu estudasse música. Então, quando eu tinha 3, 4, 5 anos, ela começou a me levar para assistir concertos da Orquestra Sinfônica Municipal no Teatro Municipal. Eu era uma das pouquíssimas crianças que estavam lá, eu acho que só tinha filho de músico da orquestra, e eu, eram 3, 4 crianças. Nós íamos 4, 5 vezes por mês. Era pesado. A minha mãe estudou piano clássico, chegou a, né, se apresentar, ela, enquanto solteira, chegou a tocar, dar recitais. E quando eu fiz 7, 8 anos, ela quis que eu aprendesse um instrumento, me pediu para escolher, eu escolhi violão. Mas eu era muito ignorante, com 7, 8 anos, ela perguntou se eu queria violão erudito ou popular. Eu não sabia o que queria dizer erudito. Eu perguntei a ela o que quer dizer erudito, violão erudito. E ela disse, eu não posso explicar agora, é sol, você vai solar, estou com pressa, tenho que ir para o Tribunal de Contas e tal. Eu fui estudar violão erudito sem saber o que era, comecei a ler partitura, mas gostei. Estudei 3 anos com professor particular, fiz colégio musical e acabei fazendo a faculdade de música. Nunca quis me profissionalizar com música, nunca senti esse chamado, essa vocação, mas considero a música assim uma arte, né, transcendental, que sempre esteve presente na minha vida e foi a responsável, inclusive, pelo surgimento de alguns dos trabalhos, né? Então, isso é que aconteceu. É claro que eu ia muito ao cinema, ao teatro, tinha uma vida também física, fazia balé, natação, fazia tudo normalmente. Mas escrever, para mim, não que fosse algo obsessivo, não chegava a isso, mas era incontrolável. Quando vinha o fluxo, eu tinha que escrever. Eu escrevia à noite, no escuro, escrevia no banheiro, no cinema, no restaurante, escrevia mesmo. E a minha mãe dizia, mas isso... Então, era um pouco até transgressor, né, esse comportamento. Eu tinha que escrever, ninguém podia falar, e eu sabia que era importante, né? E aí, até hoje, né? Eu acho que você vai contar um pouco para a gente, né, de alguns processos, essa importância da música, né,
no processo da literatura. Eu me lembro que você contou um pouco sobre a construção do romance Desencontro. Você não quer contar um pouco para elas, né, para como que foi? Então, esse romance foi o único romance que eu publiquei, porque justamente depois que me formei em Direito, eu ingressei no Ministério Público, tive uma carreira pública jurídica por 30 anos. Então, fazer tudo isso em literatura com a carreira também foi uma coisa muito louca, mas eu fiz, né? E esse romance foi o seguinte: eu escrevi um conto, eu escrevi uma redação no colégio, voltei para casa, tinha 15 anos, exatamente, primeiro colegial, né? Eu fiz primeiro ano, segundo grau, né? Hoje fiz um conto e eu senti que eu ainda tinha muito gás para escrever naquele dia, naquela tarde, e continuei escrevendo. E criei uns personagens que, na verdade, são baseados numa família que eu vi na praia, de longe, assim, estávamos hospedados no mesmo hotel. Eu fiquei era uma família muito grande, todos muito loiros, muito diferente da minha família, uma família italiana. Eu fiquei com aquela imagem de personagens e comecei a escrever. E eu fiz um conto, mas eu achei que aqueles personagens tinham mais vida, que eles estavam querendo me contar alguma coisa a mais. Era um processo meu, né, de descoberta. Então, eu resolvi que eu ia escrever. Você falou, a idade foi mais ou menos isso? Eu tinha 15 anos, não tinha exatamente 15, né? Uhum. Aí eu escrevi, e terminei de escrever com 17, mas escrevi somente durante 3 meses e meio, nos meses de férias, porque justamente eu comecei a escrever poesia aos 12 anos, e poesia, por ser um gênero de dimensões fisicamente menores, né? O poema é mais curto, é breve, eu escrevo, paro, escrevo. Mas, em termos de prosa, de narrativa, pelo menos, eu tinha necessidade de imergir completamente, né? Ficar completamente imersa, não ter interrupção. Agora, imagine uma menina, adolescente, que estudava violão, teoria, harmonia, natação, inglês, tinha minha vida social, porque era menina, começava a ir para as festinhas e tudo mais, família, mãe, movimento. Era impossível, durante as aulas, impossível. Mas nas férias, é claro que havia um período que nós saímos, né, de São Paulo, mas o período que ficava em São Paulo, que era a maior parte, eu ia para o clube na parte da manhã, logo depois do almoço eu já pegava as minhas folhinhas, manuscrevia um capítulo inteiro. E a questão, então, da música. Eu não sei como é que começou isso, se foi no primeiro capítulo ou no segundo, né? Ou se eu estava ouvindo, acho até que é mais provável isso. Eu devo ter escrito um capítulo, 2, tem 36 capítulos. Um dia acho que eu estava ouvindo música, que eu sempre ouvi muito, né? Não era música erudita, com certeza, mas também não era música vocal, né, com letra. Talvez alguma coisa assim como jazz, um jazz meio brasileiro, né, entre o jazz brasileiro, essa fusão, alguma coisa, mas instrumental só. E acho que estava ouvindo e comecei a pensar no livro, no romance. Estava assim, naqueles momentos de ócio que são tão importantes, né, para a gente permitir que eles existam, né, para o processo criativo e para tudo. Então, eu falei, nossa, acendeu aqui uma chama, veio aqui uma ideia, né? Eu vou imediatamente e vou deixar o disco. E aí eu precisei usar até o final do livro para manter esse clima. Quando eu terminava, eu passava limpo, ainda na manuscrita. Eram capítulos curtos, mas escrevendo assim à mão, dava umas 12, 15 páginas, né? Mas eram capítulos que impressos, 3 a 6 páginas no máximo. E aí, no final do dia, quando estava todo pronto, eu fazia uma revisão assim, aí eu ia ler em voz alta para o meu avô. Coitado, meu avô era minha vítima. Aí eu falei, vou, tá aqui o capítulo pronto. Ele falou, o seu leitor particular, né? Que nem o Cortázar chama, é o leitor particular. Li os poemas, porque minha mãe estava fora, né, realmente, trabalhando. Depois, quando ela chegava, eu relia para ela, lógico, né? E ela dizia, nossa, outro capítulo. Como é que está isso? E assim foi. Não pensava que fosse publicar, realmente, porque era para mim, ele era sério, mas era uma experiência, né? Que poderia chegar até o final ou não. Mas aí acabamos mandando para 2 editoras, as 2 quiseram publicar. Ele ficou pronto, a editora entregou na minha casa em 1980, final do ano, eu tinha 19 anos, né? Já estava no segundo ano de faculdade, e no comecinho de 1981 fizemos o lançamento. Então, foi um livro, foi muito interessante, porque eu ouvia, a música que eu ouvia era disco, vinil, né? Em vitrola, realmente. Então, eu tinha que ouvir a mesma música, eu punha o bracinho da vitrola, né? Punha para lá, punha para cá. Era um movimento assim. Meu avô até olhava, parecia que eu estava meio... Enfim, mas foi a maneira que eu encontrei de manter aquele clima que eu queria, né? Para sentir a história como se não tivesse havido interrupções. E havia interrupção de um dia inteiro, né? De outras atividades e tudo mais. Foi um livro que me trouxe muita alegria. Quando eu lancei, eu já estava escrevendo de uma maneira completamente diferente, porque eu já havia
já estava lendo muita crítica, muito ensaio, especialmente obras do Haroldo de Campos, também do Augusto de Campos, do João Alexandre Barbosa. Eu gostava muito de ler crítica, gosto ainda hoje, mas naquela época nem fazia tanto sentido assim, ela não era compreendida, né, por mim 100%, porque eu tinha, imagina, 17, 18 anos, mas eu gostava, me alimentava muito, principalmente quando eu ingressei na Faculdade de Direito, que aí eu fiquei sentindo uma falta, assim, imensa, né, de literatura, então eu lia muito, lia até nas férias, levava, lia, e então eu estava escrevendo de uma forma diferente, a linguagem já era outra, mas as alegrias que ele trouxe, vou repartir, né, aqui com vocês. A primeira, ele foi bastante divulgado na imprensa, a imprensa dava, naquela época, uma importância muito grande para as editoras novas, mesmo menores, para todas as editoras, para os autores novos, respeitava muito, né, o trabalho, levava a sério, né? Não havia esse monopólio, né, que existe hoje, essa coisa mais comercial que existe. E eu tive a surpresa de, no lançamento, ter 400 pessoas presentes. Foi uma surpresa, até me disseram, olha, isso não acontece nem com editores famosos, é raríssimo. E olha, aconteceu, 400. Eu era muito, realmente, muito menina, né? Eu tinha 20 já e eu vendi 220 e tantos livros, né? As pessoas assinaram um caderno, eu via aquelas pessoas, mas aqui me parecia uma coisa um tanto irreal, nunca mais eu tive isso. A maioria dos autores não tem, né? Isso, só os grandes medalhões mesmo, autores muito conhecidos. Foi um presente, assim, né, que eu recebi. E saíram algumas resenhas e depois aconteceu algo também muito interessante, totalmente casual, porque tudo foi se encadeando, assim, de uma maneira, né, processual, mas casual, não era consciente, né? Porque uma menina, que é minha prima, muito mais nova do que eu, tinha uns 12, 13 anos, ela levou o livro, o meu romance, o Desencontro, ela levou no colégio dela, mas mais para se exibir, assim, um pouco, dizer, olha, eu tenho uma prima escritora, essas coisas, né, de menina. E ficaram vendo ela e os colegas do recreio, durante a aula. A professora disse, olha, mas vocês não podem ficar circulando aqui com outros livros fora. Eu vou recolher esse livro. E aprendeu o livro, pôs na mesa dela, ficou curiosa, claro, uma professora de literatura, eu teria ficado também, né, e leu, se encantou com o livro, e resolveu adotar. E entrou em contato com a editora ligou para mim que queriam 120 livros, depois mais 150, mais 200, enfim, acabou com a edição, né? Em 4, 5 anos, ela, este colégio e mais um outro, adotaram para o primeiro colegial, para interpretação, né, e análise literária. Eu depois fui convidada para fazer palestras, fiquei até um pouco, porque eu tinha 20 anos, eles tinham 14, 15, alguns até tinham 16, e eu ia falar sobre o processo de criação meu, sem conhecer a teoria do processo, sem conhecer a crítica genética anterior, que estava, né, nascendo, não havia nada de teórico. Ela falar sobre o mecanismo mesmo de escrita, né, para eles que haviam lido. Fiquei muito que é uma coisa positivamente... bem comum, né, Beatriz? Eu acompanho muito também de crianças, né? Essa chamada dos autores nos colégios. É engraçado, hoje cada vez mais. Sempre, hoje tem muito, mas de qualquer jeito sempre ficam muito essas perguntas no como você escreve. É uma coisa que atrai a para criança, mim eles nem estão escrevendo, né? Eles estão começando, eles estão escrevendo isso. Também, né? E eu acho que dessa coisa de imagina, uma autora super jovem, né? Essa coisa do, olha, é possível, né? E é possível publicar, claro. É possível escrever, publicar. E eu acho que os lugares, eu acho que o colégio é o lugar onde há essa avidez pelo como escreve é super natural, né? Não passa por teorias, nada, mas é uma coisa porque a criança está aprendendo a escrever, né? Escrever histórias, né? Exatamente, então, muitos já querem ser. Que é um jeito de aproximar e de falar que é possível, né? Escrever, né? Sim, eu falei um pouco também de música, claro, tinha um personagem também que é pianista, né, filho do protagonista, mas eu fiquei muito contente com as perguntas que fizeram, porque tem alunos que a gente sabe que não leem os livros e outros leem de maneira mais superficial, né? Nós já fomos alunos, né, de segundo grau, sabemos como é que é. Mas aqueles que querem ser autores, ou que pelo menos já são bons leitores, eles leem com um nível de profundidade bem maior e sentam na frente, ficam anotando e fazem perguntas muito boas, perguntas realmente de elementos de teoria literária, né? Perguntaram muito sobre as díades, as tríades entre os personagens, né? Tempo psicológico, tempo cronológico, as metáforas, linguagem, falaram de ritmo, clímax, eles falam, porque um encontrou 2 clímax, tem um ou tem 2, ficavam assim. E eu fiquei muito contente com essa qualidade de perguntas, né? Foi muito bom. Mas o processo de criação foi desencadeado, assim, pela música, pela oitiva, né? Pela escuta, né, de música que eu fiz, né?
Eu acho que você fala sempre, né? Sempre que você relata o seu processo, parece que essas imagens geradoras, né? Ele é desencadeado o seu processo pelo, você comenta muito que é pelo ritmo, né? Sim, Conta um pouco disso. o ritmo, na verdade, tudo que eu escrevo, desde o começo foi assim, eu gostava de ler em voz alta, mas era justamente para sentir, não era um ritmo que eu aprendesse, o que eu estivesse fazendo conscientemente, né? Mas, por exemplo, vinha assim uma frase rítmica, por exemplo, isto aqui, olha, quer ver? Tá, 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 tá. Vinha uma coisa assim, tá, tá. E eu tinha que procurar palavras que vestissem, né, essas sílabas rítmicas, porque era como se fossem cabides que a gente tinha que colocar roupa, né? Eu tinha que colocar roupa, e a roupa tinha que servir, né? No cabide. Então, muitas vezes eu ia, geralmente, cortando, mas também colocando uma palavra maior, é claro, 2, 3 palavras. Eu não gosto muito de palavra muito grande, mas 2, 3 palavras, eu vejo, assim, muito as palavras como se fossem sílabas, as sílabas como se fossem letras, estrelas, cosmos. Eu gosto, assim, não gosto nem de frases muito longas nesse tipo de poesia que eu faço, claro, mas gosto de ler, né, de outros autores, claro, de poema em prosa, evidentemente. É o que fica claro isso que você está contando, aquilo que a gente discute tanto, que o processo de criação, o pensamento nosso é uma tradução intersemiótica, né? Esse exemplo que você deu foi exatamente isso, né? Quer dizer, a música sendo traduzida em palavra, mas claro que a palavra está carregando o ritmo, né? Você leva, mas é o pensamento ser uma tradução intersemiótica, né? Já o pensamento Exatamente. criador. E eu fazendo a mediação, né? Está fazendo a mediação, que se fosse uma outra pessoa que estivesse fazendo, faria outra mediação, seria outra obra, né? Claro. Mas E muitos nem falam de música, né? Alguns falam da imagem. Alguns falam até que não gostam, né, de música. Mas falam de sonhos, de imagem de sonhos, fala de, enfim, do visual, mas de imagens poéticas, não necessariamente ligadas, né, à visualidade. Mas é muito forte, você sempre fala dessa questão do ritmo para você, isso né? Isso até nas minhas peças jurídicas, até nos trabalhos que eu faço de resenhas e críticas, sempre tem que ouvir, se a frase não estiver perfeita para o meu ouvido, né, eu tenho que mexer nela. Mas eu também fiz muita coisa, assim, poemas, né, caminhando, inclusive em bienais, né, em exposições, em galerias, fiz muito, e assistindo filmes. Essa foi a parte mais difícil, porque eu não tinha cadernetas pelos bolsos, né? Tinha em casa, mas não era sempre que eu levava. Então, era guardanapo, escrevia, e fazendo barulho no cinema, né? Então, quem estava comigo dizia, o que aconteceu aí? Eu escrevendo, pelo menos uma frase, um pedacinho, eu não podia perder, né? Então, veio muito, assim, de clima, não é tema, não é forma, é ambientação que resulta, né, daqui. Como é que eu processo? Bergman, Fellini, né, especialmente. Fellini, nossa, Fellini me deu muitos poemas, né? Fellini, Bergman, Abbas Kiarostami, Costa Gravas, os meus cineastas, né, preferidos. Mas a música teve papel e continua tendo, né? Inclusive teve em outros livros, Encadeamentos, por exemplo. Né? Você fez a biografia da Cássia Eller, né? Eu acho que é importante também. Tem toda essa história da... O da Cássia Eller, o meu não é biografia, eu relato a trajetória estética. Relato então, é um ensaio, mas a editora chama assim de ensaio biográfico, mas tem uma outra, né? Biografia. Eles chamam, né? Ele ensaio biográfico, né? Eles chamam, mas tem isso da Cássia Eller, né? E agora que desembocou no doutorado, né? Você está trabalhando, né? Pois é, tinha que... E agora estou fazendo essa pesquisa com muita felicidade, porque estou unindo, né, as duas, a letra e a música, né? Mas existe um livro que foi justamente esse, né, que foi estudado pela Ana Luísa Camargo Arruda Bauer e também foi estudado em artigos, né, da Maria Cecília de Sales Freire César, que acho que está aqui. Oi, Cecília, um beijo. Está aqui escutando a gente aqui. A importância, eu acho que a importância da Cecília, ela foi uma mediadora, aliás, de todos nós, né? Também foi através dela que eu conheci você e também conheceu, né? O livro levou, né, para Ana Luísa, né? Ela é doutora, né? Defendeu uma tese na USP, doutorado sobre essa de Queiroz, né? Mas o mestrado que ela fez
na língua portuguesa, né, com uma espécie de uma co-orientação, né, ela queria fazer interdisciplinar, né, com a criação em processo, na época, crítica genética, né, ela escreveu também em parceria com a Maria Cecília alguns artigos sobre poemas do livro, até um que está na revista Manuscrítica, né, Isso, no 2, que aí comecinho da recebeu Manuscrítica, né? Para quem não conhece, a Manuscrítica é a revista do grupo, né? Olha, é verdade, a Cecília está falando que tudo começou no curso meu, né? No mestrado da comunicação que vocês fizeram, né? E daí... porque justamente... Ai, foi um semiótica geral, nossa senhora, era aquele que eu tremia as bases para dar aula da semiótica geral. 1990, né, por aí, né? 89, 90. Foram 3 anos que eu dei essa disciplina. Então, a Maria Cecília, que já era minha amiga e que escolheu a faculdade que eu deveria ter escolhido e que eu deixei trancada, que era letras, né? Eu fazia direito e fazia música. Depois fui fazer direto o mestrado, não houve possibilidade de fazer a graduação. Mas eu tinha sempre com ela uma excelente interlocução sobre literatura, eu queria que ela me contasse tudo e tal. E aí, ela me disse, tem uma aluna, uma colega minha, ela é da língua portuguesa, ela está precisando de um livro de um autor ou uma autora vivo, né, que seja jovem, seja no começo, assim, que não tenha muita crítica a respeito, que ela está querendo fazer. Ela falou, você tem, por acaso, rascunho desse seu livro? Porque ela está recebendo o livro de outras pessoas, já recebeu uns 4 ou 5, eu quero levar o seu, do encadeamento. Aí eu falei, imagina, o que eu não tenho, né, de rascunho? Eu tenho tanta dificuldade, né, de me desfazer de papel, rascunho, e faço quando não dá mais espaço, né? Eu tinha um caderno de manuscrito, depois eu tinha a forma, o dactiloscrito, né? 2 formas, e depois o livro impresso. Então eu falei, tenho sim. Aí como ela também é poeta, Ana Luísa Bauer, Campagnano de Camargo Arruda, Bauerana com 2 N's, ela escolheu o livro, gostou bastante e pediu Cecília, meu contato para fazer uma entrevista que ela fez em 1990. Foi à minha casa, falamos acho que umas 2, 3 horas. Ela fala bastante, eu mais ainda. Então falamos e depois de 3 anos, ela então me procurou fazendo já o convite para eu ir para assistir a sessão pública de defesa, né, da dissertação. Foi aí que eu conheci. Ela não chegou a entrar em contato com você ao longo, né, da pesquisa? Não chegou porque tinha um método mais ortodoxo daquela época, né? Então ela disse, agora eu vou desaparecer. Desse afastamento, né, ainda, né? Principalmente na língua portuguesa, eu acho que ainda tem mais, né? A gente já, eu acho que nessas outras visões de ciência que é subjetiva mesmo, o pesquisador está envolvido, não temos, né? Daí sim que a gente, por exemplo, nós não... E também já porque eu tinha desde 90 ali, eu tinha acabado de defender também o do Loyola, e com o Loyola vivo, conversando, tudo, então não era nenhuma questão para a gente esse contato, né? Nunca no nosso grupo foi isso uma questão, então também... Né? Qual que foi a sua reação fora, né? Eu imagino que a felicidade de ser procurada, né? Jovem, com poucos livros, né? Ainda publicados, e de ler. Qual foi a reação de ler o trabalho? Bom, eu gostei, claro, do livro ter sido escolhido por ela, gostei da entrevista, mas depois eu fiquei preocupado quando fui assistir. Eu falei, vamos ver o que ela, não estou sabendo de nada, o que ela concluiu, se realmente faz sentido. Imagino que deva ser um trabalho bastante aprofundado. Eu sempre tive uma grande simpatia, né, pela PUC, tudo que se referia a comunicação semiótica e literatura, porque o Haroldo tinha criado, né, esses cursos, tinha sido um dos criadores, né? Isso é importante, né? Um parênteses aqui, a sua relação com o Haroldo, né? Todos ali... foi todo o seu também em volta, né? Você foi muito alimentada por essa vanguarda, né? Nessa época, né? Mas eu acho que eu fui... Bom, responder só, eu fiquei muito contente quando ouvi a defesa, acho que eu pude assimilar, né, com ouvidos, né, e olhos assim, leigos até onde era possível. Depois fiz a leitura, mas refiz, né, várias vezes, fiquei bastante contente e convidei a Ana Luísa e pedi os dados da professora, a doutora Cecília Almeida Salles, que eu não conhecia, para participar de um evento depois na Secretaria de Cultura, que nós fomos convidados para fazer, eu e Eunice Arruda, pelo secretário de Cultura, um evento grande. Aí já estávamos em 1996, né? É um evento que durou 2 anos, poesia
Poesia 96, Poesia 97, eram leituras, oralizações de poesia e debates críticos, críticos indicados pelos poetas, né? E aí a Maria Cecília Salles Freire César participou, Cecília Almeida Salles, Ana Luísa e eu fizemos uma mesa falando, né, a respeito da... E aí ela falou sobre a tese, a Cecília falou sobre a crítica, né, a crítica do processo de criação, e Maria Cecília e ela falaram a respeito da crítica genética, teoricamente, e elas duas mais aplicadas ao livro. Eu fiz algumas leituras do livro e tal. Isso foi em 1996. Fizemos, acho que algumas outras, né? Mas eu fiquei bastante contente. Agora, a questão do Haroldo, então, eu tive um tio-avô, né? Na verdade, não é meu parente sanguíneo, ele casou-se com uma das tias do meu pai, irmã de minha avó, que era o Edgar Braga, um poeta bastante pioneiro, né, bastante emblemático, que teve uma trajetória muito muito bonita, né? Nasceu em 1897 em Maceió, em Alagoas, estudou medicina no Rio de Janeiro e em São Paulo, fez pós-graduação na Alemanha, mas escrevia, se dedicava à literatura, à poesia desde os 11 anos de idade. E começou a publicar, foi amigo do Oswald de Andrade também muito, começou a publicar nos anos 40, 50, 33 ele já publicou um livro, mas no final dos anos 50, na conjunção, né, dos anos 50 para os 60, ele teve uma grande conexão com o movimento da poesia concretista e desenvolveu também uma grande amizade com os três criadores, Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari. A amizade foi tão grande, a poesia dele recebeu, né, muita influência da poesia concretista, e ele se tornou um poeta concretista e foi coeditor da página literária Invenção, que foi a segunda revista, né? A primeira era Noigandres, né? E depois era Invenção, onde aí já tinha o José Paulo Paes, né? o José Lino Grunwald, Ronaldo Azeredo, enfim. E ele participou. Ele era médico obstetra, né, e poeta. Depois, no final dos anos 60, 70, ele passou por uma poesia, passou para a criação de uma poesia construída mais visualmente, inclusive a poesia caligráfica. Ele começou a escrever, desenhar e fazer tatoemas, que ele chamava de tatoemas, o Haroldo de Campos chamava de tactilogramas, né? Bom, mas o que aconteceu é o seguinte, eu tinha loucura, né, por livros, e tinha os meus livros infantis. Agora vou fazer um flashback para explicar a influência do Braga também na minha vida, né? Com 7, 8 anos, eu gostava de tirar livros das estantes, das prateleiras das estantes da biblioteca da minha mãe, né? Ela tinha uma biblioteca muito, muito, assim, mista, né? Tinha livros de teologia, tinha livros jurídicos, tinha muita poesia, Guilherme de Almeida, tinha Cabral, tinha Drummond, tinha Cecília Meirelles, tudo, né? E tinha romances americanos, romances brasileiros, e eu gostava de tirar, mas eu tirava quando ela não estava em casa, porque ela não queria que eu fosse lá mexer. Ela falou, você tem os seus livros, você é criança, eu tinha 6, 7 anos. Eu tirava pela cor, pelo título. Eu queria realmente estar em contato com um livro. Abria, eu tirava um de cada vez, 2 no máximo 3. Quando ela chegava, depois ela, você tirou do lugar, da minha estante, você não tem que brincar aqui, não sei o quê. E eu tirava, e uma vez tirei um livro do Edgar Braga, sem saber que era dele. Vi que era dele depois que estava na minha mão, viu, o autor, mas tirei pela cor, muito vermelho, completamente vermelho, que na época não era comum, letras pretas graúdas, Extralunário, livro que ele publicou em 1960, né? E eu fiquei encantada quando abri, eu fui olhar as páginas, né, página de crédito, eu sempre gostei de ver página de crédito, ficava vendo assim, era o objeto livro que eu muitas vezes nem lia inteiro, né, punha de volta, mas aquele era já um livro de natureza pré-concreta. Quando ele começou a publicar, ele ainda tinha resíduos assim de pós-parnasianismo, pós-simbolismo, né, penumbrismo, né, que se chamava. Mas depois ele vai um salto assim bem arrojado para a poesia concretista. Então, eu gostei muito desse livro. Tirei também um outro chamado Soma, que é de 1963. Esse é considerado até por muitos como o melhor livro dele, é o concreto, o único que é realmente concreto. E tirei um de um ano anterior, Subúrbio Branco, que era de 1959, esse também pré-concreto. E aí eu encontrei um poema chamado Sabiá, em que, imagine, eu sempre fui muito, você sabe, até hoje com pássaros, né? Sempre, quase que fui estudar biologia. Tem pássaros em casa, né? Tem pássaros em casa, meu pai, minha mãe, meu avô. O pet da Beatriz é pássaro. Tenho aqui, estou com um filhotinho aí. Aí eu vi Sabiá, e eram sílabas soltas pelo papel, em negrito, grandes, né? Aquele tipo maior, que para uma criança, então era lá, li, lá, li, lá. E ele estava representando visualmente
de um modo hiperfanopaico, vamos dizer assim, melopaico, né, musicalmente, o canto de um sabiá. Eu fiquei encantada com aquele canto e fui mostrar para o meu avô, na mesma hora, materno, que não gostava nada de experimentalismos, vanguardas. Ele disse, minha filha, mas isso é vanguarda, isso não é para você. Mas eu gostei, realmente, quer dizer, eu fui tocada porque realmente era uma poesia feita exatamente na época em que eu nasci. Como eu gostava muito de bossa nova, e gosto até hoje, né? Sou apaixonado por bossa nova e gosto de minimalismo, e gosto de música renascentista. Não sou assim muito ligada na música clássica e romântica. Eu gosto da música impressionista, contemporânea, barroca para mim, barroca, renascentista, mas a clássica assim mais dos elementos racionais estão mais presentes, não é comigo. Eu admiro o cérebro, mas não tenho afinidade eletiva, né? Como sempre gostava de dizer Olga, né? Olga de Sá. E o Haroldo de Campos, o Augusto e o Décio também frequentavam a casa, né, do Edgar Braga. Então, a primeira vez que eu os vi, eu tinha uns 9, 10 anos. Eu nem sabia exatamente quem eles eram. Eles eram advogados, escritores, mas eu era uma criança, não conhecia a poesia concretista, que era nascente, né? Mas acontece que minha mãe, também no colégio, ela foi colega da Carmen, de Arruda Campos, esposa do Haroldo, e da Joana, irmã da Carmen, Joana de Paula Arruda, cunhada do Haroldo. Da Joana, minha mãe foi colega de classe, tinha a mesma idade, né? Carmen era um pouquinho mais nova, uns 3, 4 anos. E minha mãe manteve essa amizade, né, com elas. E quando o Haroldo ficou sabendo que eu escrevia, gostava de escrever, ele começou a mandar, claro, né, livros, não todos, claro, um ou outro livro, muitos convites, não só para os lançamentos, mas palestras que ele fazia. E aí, imagine, com 16, 17 anos, eu tomava táxi, eu não podia dirigir, tomava táxi, ia correndo assistir, muitas vezes levava amigos, assistir coisas assim que me marcaram muito. Mesas em que ele participou com André Sanches Robaina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gerald Thomas, Nelson Asher, que participava também muito, né? Mesas promovidas pela Folha de São Paulo, né? O folhetim de retratava, e eu tive a oportunidade de ver na primeira fila e ia lendo, né, os livros. Claro, isso foi me alimentando bastante. Não sei se eu tivesse feito um curso regular de letras, graduação, Você teria sido viveu assim. essa Mas como eu fazia direito, né? eu ficava louca. E você viveu essa efervescência desse momento que tudo estava, né, ali. E muito jovem, né? Então também foi se atraindo também pela escrita, né? Que você também tem, né? Alguns, né? Você também flerta com a poesia concreta, né? Eu tenho alguns poemas visuais, eu acho até que são muitos, mas dentro da produção, comecei a fazer com 12 anos, do que está publicado, do que não está. É claro que é uma parcela até pequena, mas já expus até fora do Brasil, na Argentina tem alguns, mas eu sinto assim que poderia me dedicar muito a isto se eu tivesse talvez um tempo maior, naquela fase, porque agora esse tempo eu mesma quis direcionar para um estudo acadêmico, de repente, porque as coisas na vida vêm vindo de uma certa forma, a gente vai mais ou menos assim, né? Mas eu também sempre gostei muito da poesia de Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, né? Drummond, especialmente João Cabral de Melo Neto, que se tornou meu poeta preferido já quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu ia correndo para a Livraria Cultura, de táxi, pegava o dinheiro da daí não é por acaso, né? Não é por acaso que você fala dessa sua busca por concisão, né? Essa coisa da atração do João Cabral, né? Quer dizer... Isso. Quanto mais é uma coisa dessa relação, né? Quando da juventude, você vai descobrindo, né? Aquilo que que o Harry Moore fala, que de repente algumas salas você passa de um museu, você passa a gostar mais. É a mesma imagem, né? Você começa a ver um tipo de poesia que te atrai e no fim essa que vai desembocar, porque essa coisa da concisão é muito forte, né? Você fala muito em tudo, né? Quer dizer, na sua produção, né? Tanto no romance como na poesia, né? Enfim. A minha poesia sempre foi assim um caminho, né? A escrita sempre foi um caminho para a concisão. Até a Ana Luísa Bauer fala muito isso na dissertação. Eu vou falar um pouquinho sobre o encadeamento também, mas ela fala muito que a rasura supressiva era o meu procedimento de maior incidência, né? No livro, que eu cortava, né? Cortava, sem fazer rabiscos por cima das palavras, eu fazia círculos, né? Ia puxando, né, para lá para cá. Então, eu estava na faculdade de música,
comecei a fazer direito, né, e música junto, fiz 2 anos as duas juntas. Quando chegou no 3º ano, a faculdade de música fechou o curso à tarde. Eu fiquei brava, né? Mas fechou porque tinha poucos alunos. E eu tinha que fazer à tarde, porque eu fazia direito de manhã. A maioria das pessoas que estava à tarde fazia medicina, física, faziam várias coisas de manhã e música à tarde. Aqueles que faziam música de manhã certamente estavam buscando o caminho, né, profissional, já davam aula e tudo mais, não era o meu caso. Elas, mas você vem fazer de manhã, você mora aqui perto. Falei, mas imagina, eu vou ter que passar a faculdade de direito para a noite. Eu não vou, né? Agora eu tive que tranquei e voltei em 1984. 84 já formado em direito. 84, 85 eu cursei 17 matérias cada ano, que o currículo tinha mudado todo. Quando eu lembro certas coisas que eu fiz na vida, eu não acredito, porque 17 matérias e de uma área que não ia ser minha área, né, profissional. E não era também de eleição com relação à literatura, não suplantava, né, o meu gosto pela literatura, mas eu fiz com muito prazer, e foi ótimo ter feito. E justamente nas aulas de harmonia, nas quais eu tinha uma certa dificuldade, aliás, uma grande dificuldade, porque eu sempre estudei violão erudito. Então, quem toca violão, vocês conhecem um pouquinho de quem toca violão, ou quem toca flauta, só lê uma pauta, um pentagrama, clave de sol, né? E quem toca piano precisa de 2 pautas, porque a extensão do piano é maior. Então, tem uma pauta, clave de sol, e a outra com a clave de fá, porque senão não dá para fazer a notação, né? No violão a gente tem 3 oitavas, no piano grande oficial a gente tem 7. Então eu não conseguia ler na lousa, naquelas pautas, rapidamente, como as outras alunas, que eram todas pianistas. Porque agora não, tem flautista, oboísta e tudo, mas naquela época, né, eu tinha dificuldade de ler. As aulas de harmonia para mim eram um tormento. Depois a gente acabou, enfim, depois de 2, 3 anos a gente acaba assimilando, mas no começo era muito difícil. E eu me abstraía. E como eu sempre tinha um exemplo prático, e era uma professora também que tinha sido aluna do Kohreuter, e eu falava, eu tenho dificuldade, eu toco violão. Não, logo você vai acostumar e faz. Eu tinha que contar, né, onde era o lá, o dó, tinha que contar para chegar lá. E, evidentemente, num desses momentos de abstração, começaram a sair poemas, muitos. E eu falei, nossa, eu já estou dizendo que eu não estou com facilidade para essa matéria, como eu tenho para as outras, né? E se ela me ver escrevendo aqui, ela vai dizer, mas é por isso que você está se distraindo, mas eu preciso... E foi justamente nessas aulas que começaram a sair. O encadeamento, muita gente, quando vê o título, pode pensar que eu estou me referindo ao verso, né? Uma linha que termina, que vai para o... Claro que isso existe, e eu pus propositadamente, mas os encadeamentos nasceram dos encadeamentos harmônicos, encadeamentos de acorde, sequências de acordes, sequências de acordes, chama-se, em harmonia a gente estuda com encadeamentos. E era uma tortura para mim, porque eu tinha que fazer, a gente tinha que fazer lá na aula e depois trabalhos em casa. Ai, meu Deus, fazer e tocar no piano. Eu tive que comprar um teclado. A minha mãe dizia, porque você não quis estudar piano, eu comprei uma pianola. Aí vinha aquela coisa toda. Mas as aulas de harmonia me trouxeram, né, esse livro. Bom, eu escrevi entre 84 e 88, fui cortando, fazendo balãozinhos em volta, e resolvi publicar 63 fragmentos. São poemas bem curtos, de duas linhas, né, dísticos, né, alguns tercetos seriam paicais ou não, alguns de uma linha só, tal. Pouquíssimos com título, né? O último até chama-se Ritornello, né? E esse livro foi assim o primeiro que eu achei que eu estava colocando nele uma linguagem que era minha, que não tinha mais tanto eco de influência ou qualquer coisa, que nunca ninguém disse para mim, mas a gente sente, né? Quando é uma linguagem mais própria. E me encantava ler, reler. E ainda hoje, claro, ficou mais datado, né, para mim, mas eu fiz também a capa, que não sei se dá para ver aqui, é uma pauta musical, e eu coloquei na pauta letras, as letras que eu fiz com letra 7, porque naquela época, enfim, e era preto e branco. Eu levei para o Massa Ono, foi o primeiro livro meu que o Massa Ono editou, eu tinha acabado de conhecer o Massa Ono, levei, ele quis publicar, ele gostou muito, mas falou assim para mim, vamos mudar a cor da capa? Eu falei, mas como cor? Não tem cor, é preto e branco. Ele falou assim, você vai ver uma coisa. Aí na semana seguinte, quando eu fui, ele falou, que tal fazer cinza? Eu falei, sim, com as letras vermelhas. Quando eu olhei, porque o Massal, justiça seja feita, foi um dos maiores editores que nós tivemos de poesia, não só pelo trabalho, né, histórico e extenuante, mas é um grande artista gráfico, né, de uma sensibilidade, um refinamento muito grande. Eu olhei e parecia que nunca tinha existido, né, preto e branco. Tinha que ser vermelho e prata. Né? E aí publiquei, né? Então, esse livro que foi para as mãos da Ana Luísa, e ela fez, então, uma dissertação. Se vocês tiverem
curiosidade de conhecer, chama-se Dos Rascunhos à Obra Editada. Né? Um itinerário poético. A Ana Luísa dela é com dois N's, né? Tem na PUC, na biblioteca e tal. Foi bastante interessante. Mas, quando você perguntou como eu me senti, é claro que eu me sentia sempre muito feliz, mas eu não tinha muito tempo de ficar feliz. Porque quando eu começava a ficar feliz, eu olhava para o lado esquerdo e via uma pilha com 20, 30, 40 processos para fazer para o dia seguinte. Aí eu não ficava muito feliz. Fazia com a maior integridade, a maior ética, né, possível, mas não podia ficar muito feliz com a literatura, porque senão... Né? Então, era sempre assim uma felicidade, não é clandestina, como a Clarice, mas uma felicidade controlada, que eu acho até que foi bom, porque o esforço é importante, enfim, a gente aí tem outras questões, mas é isso, veio das aulas, né? E eu me refiro muito à música, enfim. Ela diz, inclusive, né, a Maria Cecília Ana Luísa, nesse artigo, elas citam os seus livros, né, Cecília, e os artigos dizendo que era mais do que um competente auxiliar, a música era um elemento propulsor, exatamente, né? Era um elemento propulsor, e eu procurei, por isso que eu queria que os poemas fossem bem curtos, porque é como se fossem realmente acordes, secos, né? Assim. Bom, tem, por exemplo, aqui não sei, olha aqui, sem tática é uma outra sintática renovada em deslimite. As horas abertas, o espaço arquiteta o acaso das águas. Palavras como peixes, encardumes saltitantes, buscam minha boca. E aí eu escrevi uma pauta, vontade de compor. O que eu queria dizer era uma vontade de compor. Então eu pus a pauta, sempre fazendo... Né, eu também lia muito Leminski, gostava bastante. Comecei a ler também Ítalo Calvino, lia muito Fernando Pessoa. E há 2 livros que me marcaram bastante. Um é o Memórias Sentimentais, de João Miramar, do Oswald de Andrade, que é claro que eu gosto muito da obra toda dele, mas esse livro em especial, não pela concisão só. A concisão a gente encontra em muitos autores. Pelo caráter elíptico dessa concisão. Né? Há muita coisa que fica... Quando ele conta, né, a biografia, né, ele com a Célia, o Lua de Mel, o que ficava elíptico era o que mais me encantava. Eu relia, né, com muita... E outro livro, foi até um presente do Edgar Braga, que foi o livro do Desassossego, aquela primeira edição que saiu em 82, 83, de Fernando Pessoa, que é atribuído ao semi-heterônimo, né, o Bernardo Soares, né? E também me encantou bastante. E eu li a Clarice Lispector, né? O Graciliano Ramos, Machado de Assis e Guimarães Rosa, eu li a obra completa. Eu acho essa coisa do que você é alimentada, né? O que alimenta, né? Essa sua... eu me lembro de você ter falado uma coisa também muito interessante, que você é atraída, né, pensando no processo, por surpresas sintáticas. Quebra sintática, é verdade. É mudar, por exemplo, um tempo verbal. Né? Se eu estou dizendo, por exemplo, eu tenho um haikai que eu digo assim, peixes nadam, dúzias de luzes sejam seu dorso. O normal seria pensar dúzias de luzes, seu dorso, ou são seu dorso. Aí, quando eu digo sejam, eu estou ou dando uma ordem para o universo, ou desejando, pedindo, rogando que assim seja, mas, de qualquer maneira, é uma quebra. Eu tenho diversos outros casos, mas nunca fiz isso de um modo, eu acho, né, indiscriminado, exagerado, porque eu acho que também perderia, enfim, a razão de ser. Mas faço isso em muitos poemas, sobretudo do meu livro Luas de Júpiter, que é de 2007. Eu acho que, quando há um hiato, né, maior, de 5, 6 anos entre um livro e outro, a gente vai amadurecendo bastante, né? A linguagem faz mais revisões, então eu gosto da surpresa no livro, também nas camadas léxicas, é lógico, né? Eu gosto de trabalhar o léxico, né? Não é tornar um poema hermético, não, mas um poema muito claro já não é um poema, então é um texto de jornal, né? Porque ele pode ser claro, e há pessoas que fazem isso de maneira magnífica, mas eu não. Se eu faço assim claro, eu já rasgo na mesma hora, porque não me dizem nada poeticamente, né? Então, a literariedade, a questão do estranhamento, né, que eu não conhecia, só fui conhecer quando eu fui estudar, né, teoria literária, mas eu já gostava disso, exatamente na poesia desses autores que eu falei, especialmente do Haroldo, né, do Augusto e do João Cabral, que acho que foram os poetas que eu mais reli, assim, né, e gostaria, inclusive, de ter um pouquinho de tempo até de reler mais, porque é um mergulho, né, que a gente faz. Eu gosto muito da língua portuguesa, então o Fernando Pessoa, também o livro do Desassossego em especial, me encantou muito, porque ele faz um mergulho, né, no interior, tratando a língua de uma maneira, né,
refinada, né? Uhum. E com clareza, né? Mas de uma maneira articulada, né? Poeticamente. Enfim, são E autores agora, eu acho que extraordinários, né? Estão acima dele. fazendo uma ponte com o começo da nossa conversa e o Peixes, né, o vídeo que a É gente muito viu, peixe. você não quer falar um pouco do CD Ressonâncias? Isso aqui foi o seguinte, o Haroldo de Campos, ele faleceu em 2003, né? E a PUC organizou uma homenagem que hoje em dia é feita na Casa das Rosas, onde está o acervo dele, né? O Espaço Haroldo de Campos, é feita todos os anos, em agosto. Em 2003 foi feita no Tuca, e o Walter Silveira que coordenou. E ele me convidou para participar. Naquela época, eu já li alguns poemas com o Alberto Marcicano, que acho que muitos de vocês conhecem, né? Também nós perdemos, né? Ele foi-se embora também para outro... Em 2013, né? Ele faleceu. Mas, desde 1998, eu já era amiga dele. Desde os anos 80, eu conheci por intermédio do Haroldo. O Haroldo me indicou uma palestra dele, eu não pude assistir, eu fui assistir outra, enfim, fizemos um contato. Ele me convidou para lançamento, de disco, fizemos amizade. Um dia ele me disse, você vai lançar um livro agora, né? Era o livro Planagem. Você não quer que... Você vai ler poemas? Eu falei, vou, um pouquinho. Você não quer que eu toque com você? Ele que falou, que eu não ia ter coragem de convidar. Eu falei, mas claro que eu quero. Fizemos. Então, nós começamos a fazer isso em 98. Fizemos em muitos lugares. Fizemos, acho que no MIS, Centro Cultural, aqui na PUC também fizemos vários. E aí, quando... Na Casa das Rosas, você não fez? Na Casa das Rosas, exatamente. Quando eu fui convidada para participar da homenagem ao Haroldo, eu chamei, né? Falei, Marcicano. Ele falou, mas eu vou participar mesmo. Vou ler, vou tocar com várias, vou tocar com a Alice Ruiz, vou tocar não sei quem. Falei, ótimo. Então, fizemos. Eu escolhi 2 poemas do Haroldo, que se chamam A Poesia Explicada em Tenerife, 1, e A Poesia Explicada em Tenerife, 2. Um curso de poesia que ele foi dar nas Canárias, se encantou muito, né, com o lugar e fez poemas que eu acho muito bonitos, que estão no livro dele, Crisantempo, que é de 1998, foi agraciado com Jabuti e tudo mais. E eu ouvi o Haroldo já nos últimos dias, nos últimos meses de vida, eu ouvi o Haroldo lendo. Então, eu vi bem o tom que ele gostava de dar, né, para esses poemas. Eu li esses 2 poemas. E as pessoas gostaram muito, inclusive o Augusto veio me dizer, estava apaixonado. E outras pessoas me diziam, você já faz tanto esse trabalho com o Marcicano, por que não faz um disco? Eu queria fazer, né? Mas tinha também as atribuições da minha carreira, fui adiando da carreira jurídica, né? Fui adiando e tudo. E aí chegou um momento que nós combinamos de fazer. Eu selecionei 26 poemas meus, que são do meu livro Alquimia dos Círculos, inclusive que eu fiz dedicado a ele, ao Haroldo, e do livro Luas de Júpiter. E nós gravamos no estúdio do Cid Campos, né, que fez também a mixagem, a direção, tudo, e uma capa da artista plástica Nina Moraes. Eu estou assim um pouco, eu estou procurando aqui uma capa. Então, é esse CD, né? Nós lançamos em 2010, na Casa das Rosas, e eu explico aqui um pouquinho, eu falo um pouquinho da minha relação com a música. Eu não estou tocando nada aqui, né? Mas ele toca ragas indianos, que ele, evidentemente, foi improvisando, né? Ele estudou na Índia, foi o introdutor do sitar no Brasil, e era também um poeta, tradutor e formado em filosofia, né? Filósofo, também romancista, publicou também crônicas marcicanas, era realmente genial o Marcicano. E ele, então, ele sentia a cor dos poemas. Ele fala, esse poema tem uma cor, é assim, eu vou fazer o raga tal. E estudou com Ravi Shankar, né? E também na Universidade de Benares, né? E aí nós então, lançamos, e este vídeo que vocês viram inicialmente é o meu poema Peixes, que está no livro Luz de Júpiter, e que é um vídeo-artista, Grima Grimaldi, foi o lançamento, e perguntou para mim se ele podia fazer uma videopoesia de surpresa, né? E aí ele fez, meses depois, ou um ano depois, fez 4, né? Poema Tecido, outros 2 que eu não estou me lembrando agora, um que fala cavalos, e esse Peixes, que eu enviei para você, né? Ele fez então a voz que vocês estão ouvindo aí, na verdade, é a faixa do disco, com o Marcicano fazendo as ragas. Eu achei um trabalho muito, muito bonito dele. Do Grima, né? Valorizou muito, né, o trabalho. Mas, Cecília, eu queria dizer uma coisa assim, eu sempre gostei muito de metalinguagem, né? Inclusive o livro do Haroldo, né, Metalinguagem, é isso que me encantou, talvez, no trabalho do Cabral, a princípio, né? Inclusive a psicologia da composição, né? Fábula de Anfion, eu uso até como epígrafe, né, num dos livros.
eu acho uma das coisas mais bonitas que existem na literatura brasileira, né? Uma flauta, como dominá-la, cavalo solto, que é louco. Uma flauta, né? Como prever suas modulações, cavalo solto e louco, né? Essa fúria, esse arrojo, essa irracionalidade assim, meio intempestiva, isso numa poesia maravilhosa, como a do Cabral, né? Sempre me encantou muito. Então, eu sempre gostei muito de falar sobre o ato poético. Mas eu não tinha, antes de conhecer a Ana Luísa e a tese dela, e ler, né? E assistir a defesa, conhecer você, eu não tinha noção do processo. Eu conhecia o ato poético, né? O ato criativo, mas não tinha a dimensão, né? Então, o que aconteceu a partir daquele momento? Eu falei, nossa, mas que disciplina, que estudo bárbaro, eu gostaria de estudar futuramente, se eu pudesse. Minha mãe até brincou comigo, vai amanhã já, você não tem quase o que fazer, esses processos você faz, né? 40, 50 por dia. E eu pensei, um dia eu vou, e fui, né? No ano de 2000, que eu fiz com você, né? A disciplina, que depois foi incorporada no mestrado, né? Mas aí eu passei a ter, a partir daquele momento, mesmo antes de estudar, depois fizemos também no intermeios, né? E agora, realmente, a profundidade é outra, né? Porque eu estou fazendo uma pesquisa, né? Estou estudando agora é o Paulo trabalho, César Pinheiro, né? Paulo Só César para Pinheiro. contar para todo mundo, ela está estudando a obra completa do Paulo César Pinheiro. Que é uma obra difícil de ser estudada, porque ele é Guinness, recordista, ele tem mais de 2.300 letras, mais de 1.400 gravadas, né? E mais de 1.000 sem gravar, imagine. Então, para definir assim, o corpus, para puxar os temas que eu quis, sempre foi difícil, e é sempre uma escolha que a gente tem que fazer, toda escolha é dolorosa, né? Mas, mas eu passei a ter, né, com minha relação com a crítica de processo de criação, eu passei a ter, eu acho que, primeiro, intensifiquei, né, a valorização que eu já dava para o ato de criar. Porque foi assim o meu grito de liberdade, é o que eu queria fazer da vida. Eu ia para lá, aula disso, aula daquilo, mas eu queria escrever, era o meu momento de ser livre, de ser eu desnuda completamente, né? Então, eu pude ter dar um redimensionamento a esses atos todos que estavam, na verdade, estão ligados, né, num processo. Eu não tinha consciência disso. Então, passei a ter consciência do processo, uma consciência processual, né, que é muito importante. Agora, isso jamais me inibiu, porque eu comecei a conhecer isso com 30 anos, já escrevia desde os 6, quer dizer, lógico que eu estava muito... A minha naturalidade e espontaneidade jamais cessaram. O que acontece é que, às vezes, eu tenho mais consciência. Então, acabei de fazer, aí eu olho um rascunho e tudo, às vezes eu até posso pensar, não penso sempre, mas penso algumas vezes teoricamente. E todas as vezes que leio algum texto seu e que ouço as suas aulas, e agora estou ouvindo bastante, é evidente que eu não posso deixar de lembrar da minha experiência prática. Na mesma hora, é automático. Não é? Mas, quer dizer, nada foi abalado na naturalidade, né? Mas ganhando consciência, eu sinto que houve um enriquecimento muito grande, né? Quer dizer, um adensamento da importância É engraçado disso. você falar isso, porque também me perguntavam muito no começo, né? Nossa, mas não termina o mistério da criação. Eu falei, não, só aumenta. Quanto mais você estuda, mais coisas você vê, mais desdobramentos, mais, né? Quantas conexões, porque a gente pega algumas pontas, né? Desse iceberg, a gente não... Claro que tudo nós nunca temos acesso, né? Então, essa ideia que as pessoas têm que vamos ter acesso ao processo inteiro, jamais, né? Então, jamais. Só aumenta o mistério, né? Quando me perguntavam, mas então eu acho que isso é muito importante que você está trazendo também você como, né, artista, você como poeta, né? Quer dizer, como isso que é a questão da consciência de processo mesmo, né? Porque que eu vejo assim, exatamente, a consciência como um enriquecimento, né? Como um dado a mais. E passei a valorizar mais aqueles momentos que não são tão claros como momentos criativos. Porque acho que nós estamos meio que chegando ao final aqui. Você não queria ler mais um poema para terminar a nossa conversa? Eu não sei se tem perguntas, eu sei que esse momento está todo mundo já para o final, mas se tiver alguma pergunta, sim, pode fazer aqui no... Fiquem à vontade.
Então, agora, eu acho que então acho que não tem, nós só tem a Cecília aqui comentando esses nossos encontros. Eu acho que você pode, então, terminar o nosso encontro com uma leitura dos poemas que você escolher, Beatriz. Como os meus poemas são muito, a maioria deles, né? É curta. Agora dizem alguns críticos, disseram que eu estou fazendo maiores, mas enfim. Eu vou ler um poema que se chama Teorema, que é composto por 5 fragmentos pequenos. E um outro que se chama, são 2, Tríptico das Texturas, que também é a mesma coisa, são 3 blocos, né? Então, vamos lá. Teorema. O tempo do poema é um círculo de fogo que os mitos visitam à noite e as salamandras, em fila, designam. O rito expande o verbo, espectro de luz no tronco da palavra. Vê-la, acesa como estrela, concisa, a fala, pedra de moinho, lunar, o fio de afeto dá-me os verbos, epacta, reverbera, crista de gelo imbrica no tempo dançante, forma de movê-la, invicto nos porões, estame, tocha de luz sobre o caule, pesponto, nada se colore, o desborda, a tinta finge o que amanhece, amanhece o que escurece, percurso de toques, espanto, mais cedo, soprar o sol nos dedos, rejeição nos ombros, metáfora na boca, descrevo o lago, mas o perfil de garça se alastra, potência, o ângulo do bico, aresta, nenhuma regra esculpe em pluma um sentido, limo o gesto no branco, onde a ave mais clara. Raio sincopado na tarde, fosfóreo, barco lilás. No vácuo de espadas, meço palavras, fração entre brasas. O lago me basta. E o tríptico das texturas. Escrever brasa em pedra, em vidro, limar o todo e retirar o lodo, lava, fogo, fúria nos dedos, a esculpida imóvel paisagem, desmontar grafemas, quando acordar, luz lerá, quem seja o centro, a voz trombeta, já escrita em linhas, lunares, alinháveis, gomos, galhos, pespontos, recortes, lapsos de vulcão e revesúvio, no papiro, lendo a teia fina que os enfeita, sem legenda que os defina. Em indícios de linhas migrantes, latejam ínfimos perfis e fios que a insólita seda, a latência no bicho, excita no frio exercício, tecido de um cio, grito sem timbre, no feixe de atalhos, fonética noite na gruta, que a tinta transborde seus pingos, retina, limite dos pulsos, da testa, dos dedos que hospedam o texto, nas bordas, e escutam os dados do jogo, mimética chance de um lance de algébricas margens. E a falência das nuvens recobre o escuro noitempo na espádua, óleo, epitélio, contorno, comanda moinhos e mini-imagens, roçando e rolando mosaicos, símile de cílios, de cidra e vapor. Sopra nos poros, fluência de ondas e águas eslavas, em barcos, em pedras, a flácida frase de palha se esgarça, prelúdio, epitélio, a vontade se mede, a palavra é uma corda, e se mescla, e se despe, e se alarga. Lindo, Beatriz. Muito, muito obrigada. Já tem gente aí aproveitando para a gente bater palma, agradecer muito, muito. Está cheio de gente aqui agradecendo, que a conversa foi muito boa e que lindo, lindo, muito. Ó, tá todo mundo aqui, não sei se você está conseguindo ver aqui. Estou vendo alguns. E eu quero terminar agradecendo a nossa interlocução, porque Beatriz não é de jeito nenhum uma orientação. As nossas longas conversas são trocas, né, infinitas de experiência. Então, eu só posso agradecer o dia que você pediu para eu orientar a sua tese de doutorado. É um doutorado inesperado, né, que veio há 2 anos, que está me fazendo muito feliz. Eu fico muito feliz de você ter me convidado para essa conversa. Espero estar aí com vocês, a gente
vai se vendo aí com a PUC aberta, né? Foi muito bom. Mas eu posso fazer só uma pergunta que me veio aqui? Claro. Vina, desculpa o horário aqui. Eu achei interessante você comentando essa questão da música, né, das partituras e tudo mais. Eu toco violino também, toquei em orquestra durante muito tempo, e essa questão da leitura das partituras é algo bem interessante, né, porque, querendo ou não, é necessário uma alfabetização, por assim dizer, né, e esse enfim, tem muitas aproximações em relação ao literário, né? Eu queria te perguntar o seguinte, se você, em algum momento, tem essas experimentações no processo ao contrário, né? Ao invés de utilizar a música para a escrita, se você já se arriscou em alguma vez nas questões das composições, né? Então, por exemplo, a questão das colcheias, semicolcheias e essa transposição das letras para essas figuras musicais, né? Eu queria que você... Em 1984, 85, eu fiz 2 composições, uma instrumental, flauta e violão, né? E uma outra que foi um samba, não sei porque saiu um samba. Eu até me assustei, eu estudava música erudita e fiz um samba com letra. Mas depois eu não fiz mais nada. E agora, há 2 anos e meio para cá, eu tenho composto quase que semanalmente. Já musiquei poemas meus, também já musiquei do Manuel Bandeira, de outros colegas, mas foi uma coisa assim, um exercício, não um passando. Mas agora eu tenho feito, quer dizer, a partir de uma ideia, de uma letra ou de acordes, né? A coisa geralmente vai mais da música para o verbal, é o mais frequente. Mas tem acontecido também o contrário. Eu acho que é absolutamente comum, porque ao estudar assim um pouco o Paulo César Pinheiro, eu tenho lido também outros compositores. E aí, tanto na música popular como em música erudita, aliás, não faço diferença nenhuma. O processo de composição é o mesmo, tudo é música. Existe música de qualidade e música sem qualidade nenhuma, né? Meramente comercial. Mas a música... E muitos deles têm esses procedimentos também, né? Sai da música, então é normal. Quer dizer, para mim, o mais comum é da música, porque vai de uma maneira mais irracional. Porque a música, as notas, os elementos, não têm sentido. Né? O acorde pode ter um sentido mais alegre ou mais triste, se for maior ou menor, não é? Dissonante pode ter um sentido que já se convencionou, mas a nota não tem. A Wisnik tem um trabalho muito interessante, né, falando, né, a respeito disso. Então, vem assim, de uma forma mais intuitiva, vai para o verbal. Mas o contrário também tem acontecido agora, para surpresa minha, né? Porque isso significa que a gente, até o fim da vida, vai tendo surpresas, né? Vai tendo surpresas nessa área do processo, né? Que é incrível. Legal. Nossa, obrigada, muito obrigada, gente. Obrigada para todo mundo que está aqui, que ficou até agora muito com a gente. Muito obrigada a você, Cecília, que esse trabalho aí também dessas conversas tem sido relevante aí, né? Para a literatura, para a PUC, né? Para a cultura. Então, foi muito bom. Muito obrigada, beijos. Beijo para todo mundo.